Agora é gatinho, né? Vamos lá. Oi, gente. Mas um tempinho, é só pra ter tempo de corte. Ah, Entendeu? peraí. Joga isso, que a gente jogou muito. Joga esse áudio fora. Oi, gente. Eu sou a Cíntia. Sou a Marina. E esse é o nosso podcast Mal Fui Falar. Mal Fui Falar. Aê! Conseguimos fazer, Vamos estreamos. colocar uma musiquinha. Batendo palmas assim pra gente. Sim, amiga. Finalmente a gente conseguiu colocar em prática essa ideia do podcast. Finalmente, vamos ver. A gente já fez outra vez. Essa é a segunda tentativa, eu acho. Eu acho que foi nessa brisa de, tipo, assistir, ver o que a gente tinha feito de errado, tentar corrigir aqui, mas... Vocês gostaram? Mudou cenário. muito, temos um cenário. A gente percebeu que a gente precisava investir melhor antes de começar. Né? Não é porque a gente precisa fazer um negócio amador. Que precisa continua ser, sendo né? amador, gente. Não, mas não é porque precisa ser. Né? A gente comprou um microfone, comprou uma ring light, mandamos fazer um logo, né? Então assim, por que não, né? Começamos. Exatamente. Voltamos, começamos. E o tema de hoje, a gente não tinha como a gente não falar desse tema, acho que principalmente de abertura. Porque uma coisa que a Marina e eu fazemos é pensar muito, aliás, fritar muito na vida. Misericórdia, demais. Eu sou libriana, né? Ascendente em Capricórnio aí, essa lua em Escorpião. Pra quem entende de astrologia é pensar demais, né? Pensar muito, 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 muito. Eu quero falar o meu mapa também. Vai falar, deixa eu Deixa eu fazer me apresentar. Ai, desculpa. Isso acontece com Isso frequência. acontece. E aí, também o fato de gostar de estudar psicologia, né? O fato de fazer análise, parei agora, foi de alta, temporariamente tô em alta, gente. Então acho que isso daí faz eu gostar, né? Já é um exemplo aí do que eu gosto de pensar na vida, o quanto eu gosto de pensar na vida, né? E acho que esse é um dos motivos que faz a gente, eu, querer ter um podcast e o tema de hoje, né? Pra mim tá muito linkado também com esse mini currículo astrológico que eu dei aí de mim. Eu acho que isso daí tá ligado ao tema. Tá ligado ao tema. Bom, eu falo meu mapa também. Assim como a Marina, eu sou do signo de ar. Eu sou aquariana. E não contente, meu ascendente ainda é gêmeos, ou seja, outro ar. Então, gente, é muito ar, muita... A Marina falou agora, né, que ela gosta muito de pensar na vida. E aí, eu ainda vim com uma outra questão. Cara, às vezes eu nem gosto, mas eu penso, porque é mais forte que eu ficar pensando, filosofando, fritando nas ideias, enfim. Às vezes a gente nem gosta, tem momentos que a gente fala, não, eu queria só viver. Nossa, só sem viver. pensar tanto. Eu acho que em alguns momentos essas pessoas são mais felizes. Mas, gente, não tem como ser outra coisa, a gente simplesmente é. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode com isso, que também é legal. E mais um motivo que eu acho, como a Marina falou, esse mini currículo para estar nesse podcast. Então a gente pensa muito, frita muito nas ideias e agora tá tudo elevado ao quadrado, que a gente mora sozinha, a gente mora juntas, a gente vai contar essa história pra vocês, enfim. E aí, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é... Você está atento aos sinais? Tcharam! Peraí que eu vou até pôr... Putz, ó, nem tô com meu óculos aqui, deixei ele ali no canto. Ai, amiga. Preparei um óculos pra começar como? A gente podia começar de novo, eu acho. Não, amiga, eu pego Você o óculos acha? pra você. Cadê seu óculos? Tá ali, ó. Pronto, não precisa gravar tudo de novo. Acho que a gente foi bem. Eu acho que a gente foi bem, mas eu queria estar com o óculos. Obrigado, amiga. Então, né, Tudo gente? tem seu momento. Tudo tem o seu momento. O tema é, você está atento aos sinais? Então, esse meu currículo aí, né? Essa minha apresentação... Estão chamando de currículo Estão chamando agora. de currículo agora, né? Histórico. Mini bios, currículos, sei lá. Na verdade, é uma parada de autoconhecimento, né? Eu acho que tá atento aos sinais também se autoconhecer. Porque quando eu falo, né, meu signo é Libra, meu signo solar é Libra. Pô, o que isso quer dizer? Bom, pra quem conhece e gosta de usar a astrologia como uma ferramenta, é um signo que gosta de equilibrar, pensar no outro, pensar nas relações, pensar na harmonia das relações e tal. Aí, ascendente em Capricórnio, então é uma pessoa
parece um pouco mais fria, enfim, pensativa, racional. E Escorpião, essa lua aí, lua, sentimentos, então é profundo, gosta de pensar muito. A Então minha eu me lua atento, também. a lua da Cintia também é Escorpião. Aí a gente, bom, eu me atentei a esses sinais, então isso pra mim é um sinal. Outra coisa que pra mim é um sinal bom, aí vai do Candomblé, né, da minha religião, que é o meu caminho, o meu Odu, então isso pra mim também tá atento aos sinais, tô ficando, né? A gente demora um pouquinho pra acessar certos sinais da vida e, enfim, que é difícil saber, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente escreveu na lousa, que as respostas, quando a gente pensa em sinais, a gente faz um link com respostas, né? Resposta da vida, resposta do seu caminho, pra onde ir, enfim, a vida, o universo e tudo mais. E as respostas, gente, muito clichê isso, mas eu acho que é verdade, estão dentro de você, no sentido que é o seu caminho, a sua religião, enfim, o seu propósito. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, não é fácil, Sim. silenciar e olhar mais pra dentro. Porque, por exemplo, você falou agora, né? A sua lua é escorpião, a minha também é. E eu acho que por isso que a gente fica tão no profundo e fica cavando. Porque é uma característica desse signo. Esqueci da lua. Não, pô. Da lua. Se você tá atenta a isso, tipo, que são esses sinais. Tipo, às vezes você tem que olhar pra dentro e as respostas estão dentro de você. Mas é difícil se isolar do mundo. Acho que é isso que eu ia falar, gente, já tem, mas... Não, Isso vai acontecer bastante. Isso acontece. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa estar muito alinhado com o que a gente quer, sabe? Tipo, o que você quer? O que você tá esperando que esse sinal seja? Cair um prato? Ou você quer que esse sinal seja alguém te mandando uma mensagem? Então acho que assim, você tem que estar sintonizado com o que você quer. Então, o que eu quero pra minha vida? A partir do momento que eu sei o que eu quero pra minha vida, aí os sinais vão começar a aparecer. Se eu tô perdida, se eu não sei o que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo da minha vida, pode vir sinal que for, não vou estar atento. E sinal do quê? Você não tá prestando atenção? Eu acho que esse é o passo 1. Se é que a gente tá dando algum tipo de receita aqui. Não. Muita pretensão, né? Não, acho que a gente tá falando sobre o que são os sinais que a gente tá atento. Eu acho que o passo 1 é você se entender e saber o que você quer. Porque pode vir qualquer sinal, você vai interpretar de que maneira. Se você não sabe pra onde ir, não sabe o seu caminho, não sabe o seu propósito, enfim. Outra coisa que eu acho importante também sobre os sinais é não só estar atento, mas dar oportunidade para que isso aconteça. Porque é igual a gente falou mais cedo, você vai ficar o dia inteiro no seu quarto, jogando videogame, assistindo TV. Você vai esperar que sinal dentro dessas 24 horas do seu dia? Gente, saia de casa. O sinal vai vir pela rede social. Isso. Fica o dia inteiro deslizando rios. E antes da gente chegar aí... Não é isso não, tô falando nesse como que vai chegar? Como que você pode chegar? Esse Como que você sinal. pode ter sinais se você não tá conectado com a vida? Você tá, tipo, 100% fechado numa bolinha não saudável. Exatamente. Você precisa movimentar também, precisa Dar oportunidade para as coisas acontecerem. viver, né? Exatamente. Precisa viver, precisa tá vivendo, precisa tá fazendo alguma coisa. Ou seja, se Mas passa você dois está- sair de casa. A menos que sabe? você esteja muito perdido. Sim. Do tipo assim, meu Deus, eu não sei o que fazer com a minha vida. Deus, me mande um sinal do que fazer da minha vida. Amiga, tem muitas pessoas nessa situação. Sim, eu sei que Pessoas em tem. depressão, E de repente pessoas que estão se vem. sentindo mal. Mas se for um caso extremo, né? Sempre aquele conselho. Procure ajuda profissional. Não, procura ajuda Mas procure profissional. ajuda profissional, enfim. Porque tem gente que tem situações bem extremas. Tem. Mas quando você só tá perdido, assim, não tão perdido, eu acho que você também pode pedir um sinal. Talvez ele tenha. Vem. Não sei se é uma questão Tá muito de atento. fé. Não, porque acho que não precisa necessariamente ser. Porque tem gente que vai chamar esse sinal como coincidência. Isso. Tem uma coisa que eu lembrei agora que eu queria falar. O Sartre, ele diz que, no texto dele, que o existencialismo é o humanismo. Ele fala que você dá sua... Não, entre tantas coisas, mas uma das maneiras de ver esse texto é que você as suas escolhas, elas refletem uma coisa que você já quer. Sim. Você só, sei lá, talvez esteja procurando um sinal externo ou tem dificuldade de enxergar isso. Então, por exemplo, se alguém chega em mim e fala assim, Cíntia, eu estou na dúvida entre viajar ou não, o que você acha? Baseado em todo o meu histórico de vida, segundo esse texto, né,
Quando alguém vai te procurar por um sinal ou ver o que você acha, ela já fez essa escolha previamente. Ela só não entende o que ela fez. Então, por exemplo, se alguém me procura pra saber o que eu acho de se é uma boa coisa viajar ou não. Ou você, por exemplo, todo mundo sabe que você ama a Bahia. Chega em você e fala, será que eu devo ir pra Bahia? Essa pessoa já escolheu o que ela quer ouvir. Sim, então ela está está ela escolheu pra responder. Isso, ela pode estar. Você pode estar direcionando os sinais, fazendo a sua interpretação de mundo. Mas para entender um sinal, você precisa estar com alguma coisa ali a chave, entendeu? Não tá totalmente perdido, não é um ponto de partida. Não, entendi. Entendeu? Eu entendi. Caraca, por isso que a gente é amiga. Por isso que a gente é amiga, velho. De verdade. Sim, entendeu isso? Eu entendi. Ai, Por isso que a gente amiga. precisa definir, não a gente, né, pra todo mundo, mas a gente pra si próprio definir o que são esses sinais, o que eu realmente encaro como um... Porque pra mim, quando eu falo sinal, é uma parada meio de intuição. Sim, eu te E entendo. tipo, isso que você falou, pouca gente tá ligado nisso que você tá falando. Realmente, tipo, ai não, eu vou... Nossa, a Cintia falou a mesma coisa que eu tava pensando, tipo, é óbvio. A gente já se for pra falar pra você se deve viajar ou não, ela vai falar que deve. Aí sim, será que deve largar meu emprego pra viajar? Sim. Dependendo do momento da sua vida, sim. Entende? Então assim, de fato, eu entendi mesmo o que você disse e concordo. Por isso que eu acho que a gente tem que entender muito bem o que a gente é, o que a gente quer e o que são esses sinais. Porque senão banaliza muito, né? Analisa. Dá um sinal. Tudo aí fica. Não, sabe aquela pessoa que quebrou, não sei o que? Sinal. Falou. Nossa, você falou minha do mãe. cachorro lá? Não, você falou do cachorro. Do velhinho que passou. Ah, não! É um sinal de que a Cíntia. Gente, eu tava na calçada com o gato da Marina, um dos gatos da Marina, o Lúcio. E eu tava sentada e o gato do meu lado. Aí passou um velhinho com um Yorkshire. E aí o cachorro começou a latir em minha direção. Aí o velhinho olhou pra mim e falou assim: Nossa, ela nunca fez isso com ninguém. Tipo, Oh, meu Deus. assustado. Nossa, ela nunca fez isso com ninguém. Aí eu, deve ser por causa do gato, né? Não é mais provável que seja isso? Isso, então assim, acho que a gente às vezes banaliza o que é um sinal. Tipo, ele vai falar Sim, que isso é um amiga. sinal de que você é uma pessoa com aura ruim. Sendo que tem um gato, o arqui-inimigo do cachorro. A presa. Entende? Tipo, Sim, amiga. não faz sentido. Então, primeiro passo. Autoconhecimento, eu acho. Não, pra sim, mim esse eu sim. coloco ele no primeiro. Autoconhecimento é o primeiro passo. Sim, Precisa se conhecer, você precisa saber quais são os suas inclinações, né? Seus vícios, propensões. De tipo, ó, eu sempre, minha mãe, ela é uma pessoa muito medrosa, né, mãe, você sabe? Minha mãe é daquelas, tipo, não, vamos por ali, porque vai acontecer isso e aquilo, não, fecha aí, fecha aquilo, meu Deus, tem alguém que tá fazendo barulho. Mas assim, misericórdia, sabe? Parecia que o Cidade Alerta acontecia no bairro. Era gravado na sua casa. Porque pelo que ela falava, né? Aí, o que acontece? Quando eu comecei a ficar adulto, comecei a sair, eu morria de medo. Por quê? Porque na minha cabeça ficava esse... Cuidado, o mundo é perigoso, nanana. Aí, São os inputs, né? são os impulsos, são os gatilhos, né? Isso aí, enfim, Freud explica. E aí, eu andava na rua e aí às vezes eu tinha um pressentimento de que alguma coisa ia acontecer, como aconteceu. Por exemplo, quando eu fui lá no show do Racionais da Grada Cultural, aquele show fatídico. Você foi nesse show? Fui, amiga, eu tava lá. E aí, faltando assim... Mano, eu fiquei lá, a gente chegou lá cedo assim, de noite. Ficamos lá até de madrugada, tava eu, um ex-namorado, um amigo, o pai desse amigo, que tava louco pra ver o show. E aí, faltando assim uns 10 minutos, cara, comecei a passar mal, assim, ó. Comecei a sentir pressão cair, queria desmaiar. Eu falei, mano, eu vou embora. A pessoa, não, pelo amor de Deus, como assim? Os caras estão entrando, tipo, eu já tava arrumando o palco pra eles entrarem. Eu, não, eu vou embora, tô passando mal, não tô bem. Eu tinha 17 anos, nossa, como é que você vai embora? De madrugada, não tinha como eu ir embora sozinha. Tipo, se eu fosse, todo mundo ia ter que ir junto. Sim. Aí ninguém queria ir embora comigo. Eu comecei a, tipo, passar muito mal mesmo. Eu quase desmaiei, assim. Tiveram que, tipo, com muita frustração, a galera foi embora. Eu também fiquei frustrado, pô, eu também queria ver Racionais. Quem não queria ver Racionais? Esse é o meu primeiro show, tá ligado? E aí, fui embora, a galera ficou puta comigo. Beleza. No dia seguinte, sai o jornal, aquele, né, bafafá que foi foda, foi pesado. E a gente tava onde? Do lado da banca de jornal, que foi onde começou Gente. tudo, tá ligado? Então assim, nesse dia foi um sinal.
Porém, eu também já senti outras vezes, por causa do lance da minha mãe que eu falei, várias vezes, dor de barriga, sensação de passar mal, isso era só uma ansiedade. Não. Então... Essa vez aconteceu, mas outras vezes, não já aconteceu outras também, mas até eu entender que isso era quando era intuição, e quando era só o que minha mãe colocou, tipo, sim, perigoso, amiga, isso é uma das coisas mais difíceis. Meu, isso foi foda, exato, isso é foda, porque hoje, beleza, hoje eu tô com 32 anos, hoje eu já consigo ver um pouco melhor as coisas, entende? Já passei por muitas experiências, sozinha, morando sozinha há 10 anos, então você já consegue, tipo, não, tranquilo, né? Não precisa também se preocupar tanto dessa forma. Realmente existem lugares que você tem que evitar certas situações, certos horários, porém, não precisa. Porque antes eu passava mal também, nessa época aí que eu tô falando, 16, 17, claro, eu tava começando a sair de casa, dar rolezinho e tal. Passava mal, assim. Cara, e aí você me falou uma coisa que me fez lembrar outra coisa. Esse medo, essa ansiedade, e aí depois que você vai morar sozinha, depois de tanto tempo morando sozinha, você vê que o mundo não é tão assim. Acontecem coisas terríveis, sim, mas quando a gente se permite sair, viver a vida um pouco, além da TV, por exemplo, enfim, você vê, pelo menos sob a minha perspectiva, parece que da sua também, que não é tão ruim assim quanto coloca na TV. Gente, eu acho que eu bem desviei do tema, mas eu acho que é legal falar sobre isso. Tipo, meu, quando pontuar. Vou pontuar. Isso, perfeita a colocação. Vou pontuar sobre isso. Que aí quando você se permite sair, viver, viajar, morar sozinha, vai pro mundo lá fora e vê todo esse medo que existe, um terror que as pessoas colocam sim, pra gente. Eu acho que isso dá pra linkar, pra voltar no tema, que é o autoconhecimento. Não, sim, eu pontuei isso. Isso. E tem a Porque ver com autoconhecimento. a gente vai se autoconhecendo, se autopercebendo no sentido de que eu não sou só eu, como você já disse antes. Eu também sou a sociedade, né? Eu sou todo mundo também. Então, quando eu falo em autoconhecimento, eu não acho que é só olhar pra mim. É também olhar pra mim na sociedade. Porque é muito fácil eu me autoconhecer, saber como eu sou e chegar e pra conviver com as pessoas ser uma grande cuzona. Não é isso, não é autoconhecimento. Então, o autoconhecimento também tem que vir de um lugar onde quem sou eu junto com as outras pessoas, né? E aí, quem sou eu no coletivo, quem sou eu na minha cidade. E aí passa por isso, de tipo, será que não sou fritação demais por uma ansiedade, uma paranoia de que tudo tá muito perigoso? Ou realmente as coisas não são tão perigosas assim, mas às vezes em alguns momentos são. Sim. E aí eu posso receber esse sinal. Exatamente. Vive, fica esperto, olha ao redor. Aí eu acho que dá pra falar de uma parada que também a gente quer falar, que é o lance do algoritmo, né? Sim. Tipo, porque isso daí, ó, beleza. Isso aí foi o lance de criação da minha mãe. Mas na televisão também rola, tá ligado? Se a gente liga em alguns canais aí, é o dia inteiro noticiário de só desgraça. E isso, querendo ou não, é um algoritmo, é uma cultura, né? A cultura do medo sendo colocada dentro da gente. Então, até onde... Ela falou que eu tava viajando, agora ela voltando pro mesmo lugar. Por quê? Da cultura do medo. Não, mas eu consigo associar. Conseguiu, amiga? Você já com certeza, eu cheguei lá. Que bom. A gente que bom te encontrar aqui! É porque você vai falando, eu fui só... Sim. Não, mas e os temas? É que a gente não, vai faz pensando, faz sentido. E aí, se a gente para pra pensar no Instagram, né? Tipo, eu sei que tem uma parada que você fala muito que eu quero que você fale, que é tipo assim, expansão da consciência coletiva. Eu acho, obrigada. É eu acho que tem eu já acho que a gente precisa sempre se ver dentro do coletivo. Não faz sentido uma existência individualista. Aquariana, né, gente? E aí, eu acho que a gente tem momentos de consciente coletivo, expansão coletiva, então, se você acredita em encarnações, ou, sei lá, de alguma maneira, pode até ser, sei lá, vou falar isso, mas não é bem o que eu acredito, mas, sei lá, pode até ser um alienígena, mas enfim, algo além. Existe algo, ou algo natural, enfim, vamos lá, que influencia a consciência das pessoas. Então, sei lá, pode ver, numa década aconteceu algo em vários pontos diferentes do planeta, com pessoas que não se conheciam, por exemplo, novas ideias, energia elétrica, dentre tantas coisas. Eu vou citar a teoria da evolução, do Darwin. Uma curiosidade, um bullet aqui, explodindo, nós somos biólogas também. E aí, sei lá, quando Darwin estava chegando à conclusão da origem das espécies, enfim, a seleção natural,
Na própria Inglaterra tinha um outro cientista, o Wallace, que é meio azarado, perdeu os estudos, enfim. Na África, não lembro em que país, tinha um estudioso também que, nas anotações dele, tava lá uma teoria muito parecida com a evolução das espécies. Dentre outras, eu acho que essas são as que eu conheço, mas eu acredito que em outros lugares do mundo já vinham, a gente já vinha caminhando para esse pensamento. E aí, como pode, né? A mesma ideia, uma ideia bem original, bem inteligente, surgiu em vários cantos do planeta, numa época que, assim, não tinha celular, não tinha essa comunicação rápida nem um pouco. Então, pra mim, existe uma força, uma energia, e aí você pode dar a forma que você quiser, que influencia a consciência das pessoas. Novos valores, tipo, valores geracionais, o que é importante. Por exemplo, acho que agora, pra gente é mais importante qualidade de vida, se divertir, viver sua vida bem, do que, por exemplo, pros nossos pais, ou que tinha aquela coisa do trabalho, né? Eu falei da teoria da evolução, mas tem coisas mais curtas, mudanças mais curtas que vão acontecendo. Com certeza. Eu acho que essas mudanças estão ali sendo influenciadas por alguma coisa no consciente coletivo. Eu acho que é a prática. Não sei. Pode ser. Algumas pessoas vão dizer que é a astrologia. Isso. Né? A planetas. gente tá caminhando pra Era de Aquário, por exemplo. A gente já entrou, não sei. Sim, quando eu era criança, isso, tipo, eu me sentia muito especial. Porque, Era de Aquário! Age of Aquarius. Menina, uma vez, pai, vou te dar esse exposed aí. O meu pai disse que uma vez, nossa, meu pai é muito legal. Gente, meu pai é tipo assim, momento Marina, amo o pai. Meu pai é o homem mais da hora que eu conheço, tá ligado? Bondoso, amoroso, um cara da hora, foda, humilde, que tem muito forte o senso de comunidade, tá ligado? Uhum. E aí, ele uma vez estava ouvindo essa música, porque ele recebeu aí uns sinais, né, de que ele sentiu, na verdade, ele já sabia, sentiu os sinais, assim, de que a gente tá realmente entrando na Era de Aquário, que agora tudo vai realmente começar a melhorar no senso coletivo. Uhum. E aí ele começou a fritar nessa música, Nossa, BS, que gostoso. meu pai tem 62 anos, tá ligado? Aí ele começou a rodar assim, ó, na sala, cantando, o pai falou, Marina, eu parecia que tava em um Nossa, transe, que assim, legal! Adorei meu pai é da saber. hora. Meu pai é foda. Gente. Qualquer dia ele aparece por aqui, quem sabe? Quando eu era Meu pai, criança, tinha uma propaganda que eu não sei se era de um carro ou não sei se Tinha era de essa um música, refrigerante. ficava... E eu, cara, a gente tá chegando. Pode Daquela ser, água Aquários? pode ser. Tinha uma água que chamava Sim, Aquários. tinha. É. E aí eu me sentia muito especial. Ei, já Aquários. E eu ia ler algo coletivo, que se liga da hora. E eu criança, tipo, eu amo ser aquariana, eu sempre gostei. E esse comercial e essa música. Mas Essa música é muito simbólica, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, tipo, uma coisa, pra mim, acho que pra você também, que a gente é bióloga, nada tá desassociado. Ah, sim, verdade. Nada. Eu não sei, gente, assim, eu acho que biologia tinha que ser um curso, terminou o terceiro ano do ensino médio, continua pra fazer uns 2 anos de biologia, assim, ó, tinha que ser obrigatório nas escolas, porque faz a gente ter um sentido, pelo menos aconteceu isso comigo, não sei como é que foi essa experiência pra você no curso, mas pra mim eu entrei muito desacreditada da vida, de Deus, na verdade, tipo, achava que tipo, tava quase virando a terra, tudo é um acaso mesmo, pá, estourou, explodiu, estamos aqui por acaso. Só que quanto mais eu estudava esse acaso, que a ciência vai explicar, É sempre um acaso. um acaso, é na pura ciência, simplesmente, entendeu? Não tem explicação teológica, código, não tem nada Nem disso. design inteligente. Nem design não existe inteligente. nenhuma consciência por Não, trás de exato, nada. não traz nada, só Cartas são explicação. paradas, jogadas pra cima. Exatamente, é só tipo assim, tentamos explicar cientificamente como que isso acontece. E quanto mais eu entendia como as coisas aconteciam, coisas tipo, nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A gente tá estudando planta, a gente tá estudando entendi o que você tá falando. animal, tá estudando formação geológica. Então o curso de biologia é muito amplo, tipo, é estudo da vida real. Então tudo que é vivo, que existe na Terra, e não vivo também, porque a gente escreveu geologia. Vamos, será que vai aparecer? Eu vou esperar. Uma pausa. Então tudo que é estudo da vida, de como que a vida surge, morre, enfim, a gente estuda. E aí quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu via que por trás existe um fio que conduz tudo de uma maneira muito harmônica, de uma maneira muito fina, delicada, mas que assim, tudo está interligado.
né? Isso daí é um papo de outro podcast que a gente pode fazer você sobre tá isso. ligado, eu gosto. A gente pode fazer sobre... Eu amo... Esse é o meu ponto principal de fritação. É tipo assim... Conectado. Não, pera, como que isso tá conectado? Não sei o quê. E fico, perco meses pensando, escrevendo. Ai, gente. Enfim, aí, conforme eu fui estudando, né, entendendo essa parada, agora eu me perdi. Ai, que bom que chegou a sua vez de se perder, porque eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo mal, né? Me perdi lá no começo, estraguei o podcast. Não, imagina. Não, eu tava falando... que o curso de biologia ele é muito amplo, então ele te dá diversas perspectivas. E você vê como tudo tá interligado. Ah, lembrei. Obrigado. E aí, você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de acaso, esse sinal. Você pode chamar de coincidência. Você pode chamar de Espírito Santo. Você pode chamar de Exu. Você pode falar que foi sua pombogira. Você pode falar que foi um antepassado. Tudo que você falar entende? Pode ser tudo isso mesmo. E mais um pouco que a gente não tem nem noção, né? Há mais mistérios dentro da terra do que sonha a nossa nova filosofia. Então, assim... O que quer que seja que você chama de sinal, você tá atento a isso? Ah, eu não acredito que... Tá, mano, sei lá, às vezes o sinal é um raio que caiu na sua frente. Pô, você quer uma coisa mais natural que isso? Sei lá, caiu uma pedra, estalou alguma coisa. Sei lá, é um sinal. Isso também pode ser um sinal. Se você não acredita que alguém sussurra, ou que alguém vai chegar em você e falar, meu, coisa... Dá pra ouvir, Já? Nossa, sim, amiga. Porque esse sinal... Nossa, esse aqui tem a gente vai falar que é louco. Você lembra dessa história? Tem muito. Quando a gente começou a comentar sobre esse podcast, nossa, foi muito bom lembrar. Quando a gente começou a falar da possibilidade de fazer esse podcast, eu acho que foi quando a gente combinou de gravar a primeira versão. Eu peguei o metrô e eu tinha que descer como na Vila Guilhermina. E porque eu ia pra casa da Marina encontrar. E aí eu sentei no metrô e entrou um homem e ele sentou na minha frente. Lembra? Eu te contei essa história. Eu tava sentada e ele sentou na minha frente. Ele tinha um ar meio assim, mas nada demais. Tipo, ele é uma pessoa, sei lá, uma classe média, sentou lá na minha frente. Um homem de meia idade, sei lá, uns 40 anos. E aí ele olhou pra mim assim com um olhar bem... Né? Ele não segurou. Isso aqui é uma coisa da minha mente. Mas encenação. É uma encenação, licença poética para o drama. Ele não me segurou. Ele sentou na minha frente e aí ele falou: você sabe que tem algumas coisas que você vai fazer na sua vida que sua família não vai te apoiar, alguma coisa assim. Mas é isso, você vai estar bem, nem todo mundo quer te ver bem, algo assim. E aí eu desci lá na Vila Guilhermina, fiquei esperando a Marina, que estava trabalhando esse dia na escola. E aí, nesse dia eu fui pra casa da Marina, depois peguei um ônibus até a casa dela. E aí a gente foi falando sobre o podcast, sobre como, sei lá, uma coisa leva a outra, as coisas não estavam bem na minha casa. A gente teve a ideia de morar juntas. E a gente mora bem onde? Na Vila Guilhermina. Pode falar. E alugamos uma casa aqui. E sair da sua casa foi um pouquinho desafiante também. Sim, foi bem desafiador. Tipo assim, como que foi falar que ia sair? Foi bem isso que o cara falou pra você. Fácil, né? total. Que gostaria de te ver mal, não isso, mas não seria fácil, porque as pessoas estavam falando o quê? Ah, tá maluca? Minha mãe, gente... Isso não é prosperidade? Isso não é prosperidade, eu não quero que você saia. A Marina é uma pessoa difícil de conviver. Gente, o engraçado é que minha mãe adora a Marina, ela adora. Mas eu acho que na hora que aquela foi a mãe leoa, assim, sabe? Vou defender a minha filha. Não, a Marina não deve ser fácil de conviver, gente. Eu sou amiga da Marina há mais de 10 anos, ou há 10 anos, sabe? E a gente tem uma amizade super sincera, super... Cara, super saudável, gente. Demais, é isso, a gente conversa, assim. A gente não concorda em tudo sempre. E a gente conversa, tá tudo bem. Eu acho que não concordar em tudo sempre é um sinal de que a gente pode ser a gente mesmo. Porque imagina, tem que cuidar o tempo todo. Não, eu vi hoje o podcast, né, do Thaís com o Mano Brown. A Thaís falou assim, eu não quero que todo mundo concorde comigo. Se todo mundo estiver concordando comigo, ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou eu tô querendo agradar, uma coisa assim, tipo, ou eu tô querendo bancar o certinho, eu não sou, tipo, uma coisa assim, ou eu tô muito errado, né? Então é preciso saber quem discorda também, pra você também ouvir as coisas que discordam de você e a gente falar, será que isso aqui então eu posso melhorar? Ou então falar, não, mas é você que tal coisa. E aí a gente conversa, a gente se relaciona. Mas é engraçado, porque
O cara falou é isso mesmo, né? A mãe dela ficou meio, não. Gente, mas isso aí eu acho que é mais pro sinal que eu recebi desse cara, né? Isso aí Eu, foi um foi aviso. explicitamente, foi um aviso. recado. Olha, olha, eu vim aqui de universo para Cíntia. E aí começa a ler o recado, né? Tipo, O cara entra no metrô, vê a Cíntia é... sentada. Aí ela desce. O que mais, então, que a gente fala? Amiga, eu li uma coisa esses dias falando assim: quando você já não tiver mais o que falar de um assunto, é porque acabou. Será? Bom, a gente já falou de intuição. Eu acho que a gente já falou. A gente tem um quadro, gente, que o que é. acontece? Ajuda muito, né? Vamos ver, qualquer coisa a gente corta. Mas acho que é isso, amiga. Acho que a gente já falou de tudo. Real. É isso, então. A Acho gente... que foi perfeito, na verdade. Acho que a gente começou muito nervosas, aí a gente foi se soltando. Aí eu acho que como a gente é o primeiro episódio e a gente fica nervosa, a gente acaba falando um pouco rápido. Vai, normal. Acho que pro primeiro episódio, minha amiga. Verdade, amiga. É A gente verdade. se saiu muito bem, né, gente? Fala pra gente o que vocês acharam. Vocês gostaram? Deixa aí no comentário, faz favor. A Não, de gente verdade. aceita crítica, Outra mas não coisa. aceita calar. Não, Brincadeira, gente. eu não tô brincando. Dá uma curtida aí no vídeo, por favor. Eu vou ser essa no pessoa. canal, Eu vou ser essa exatamente. pessoa. Se inscreve no Se canal, inscreve ativa no o canal, sininho, exatamente. responde a gente. Fala o que enfim. vocês acharam. A gente preparou aí mais episódios, né? Esse é só o primeiro, estamos vindo. Estamos começando, a gente meteu o blush da coragem. Celebrar aí esse inverno, né? A O gente- Yuli. Vamos falar de sinais, só mais uma coisa, pra gente consagrar isso aqui, ritualizar. Acho que isso aqui é um ritual. Nossa, sim, muito legal. Né? Porque a Yasmin falou de ritual, a Benai falou de ritual. E aí eu acho que isso é uma ritualização. Querendo ou não, o inverno é um momento de renovação. Né? Pra gente é tipo largar coisas, porque agora é inverno, né? Então a gente vai ficar recolhido. Então largar o que precisa ser largado e começar o que precisa ser começado. E em outros lugares aí no mundo, já que a gente falou do inconsciente coletivo, Tudo tá conectado. exato, é ano novo, né? Sim, então, gente. além de renovação, é de início. Então é extremamente importante a gente estar gravando esse primeiro episódio no dia de hoje. Né? Yuli, enfim, o dia do inverno foi ontem. E a gente tem aí até uma semana, né, pra fazer, então. É como se Axé. hoje fosse o primeiro dia, na verdade. Porque essa foi, aqui no hemisfério sul, essa foi a noite mais longa do ano. Essa foi. E lá no hemisfério norte, eles... o primeiro... Dia do verão. Eu não falei inverno, eu falei dia do ano. Ah, não, mas é primeiro dia do ano. Então, das- tá das acabando, emoções. todo fim tem o início, né? Todo final é o início de algo. Ah, eu adoro aquele desenho da cobra. É. Vai. Todo final de algo é o início para uma nova O coisa. final desse episódio, por exemplo, é pro início do próximo. Então é isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau. É nóis. Mas fui falar. Diriku menunggu kabar baik darimu, menunggu janji-janji manismu, menunggu hanya bisa menunggu. Sangat bisa meyakinkan aku untuk titipkan hati ini padamu. Kau bilang aku raja di istana hatimu. Kau bilang aku bintang di setiap malammu. Tapi mengapa kau lupakan aku? Tapi mengapa kau tipu diriku? Tapi mengapa kau buatku ragu? Tapi mengapa ku pilih dirimu? Terlalu lama diriku menunggu kabar baik darimu, menunggu janji-janji manismu, menunggu hanya bisa menunggu. Para pop, 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 pop,
Kau bilang aku raja di istana hatimu. Kau bilang aku bintang di setiap malammu. Tapi mengapa kau lupakan aku? Tapi mengapa kau tipu diriku? Tapi mengapa kau buatku ragu? Tapi mengapa kau pilih dirimu? Tapi mengapa kau lupakan aku? Tapi mengapa kau tipu diriku? Tapi mengapa kau buatku ragu? Tapi mengapa ku pilih dirimu? Terlalu lama diriku menunggu kabar baik darimu, menunggu janji-janji manismu.